Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e após a vinheta vamos estudar tudo sobre essa desgraça chamada cólera. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal, te liga. A cólera é uma doença, uma infecção intestinal aguda. Nós chamamos de aguda toda doença que a pessoa está bem, de repente ela contrai, fica mal durante um período e evolui para cura, ou em alguns casos até para óbito, né? Inclusive a cólera pode matar. Então isso é uma doença aguda. O início rápido, do nada a pessoa estava bem e fica mal. E as doenças crônicas, só para você fazer aquele mapa mental, uma doença crônica é aquela que se arrasta por muito tempo, pelo resto da vida da pessoa, como é o caso de uma hipertensão, de uma diabetes, enfim, são doenças que ficam com a pessoa, que a pessoa convive com a doença. Então, uma doença crônica. Aguda não, só que é uma doença aguda, pode matar, é muito importante. Em 2010, só para vocês terem uma ideia, foram registrados, em questão de estimativa, entre 3 e 5 milhões de casos, com mais de 100 mil mortes. A estimativa gira em torno de 100 mil mortes, mas eu chego umas fontes que falam de 130 mil mortes. Então não é uma coisa, é passado. Não, moçada, não é passado. Ainda existe cólera. Estamos com os dados de 2010, mas ainda hoje, atualmente, a estimativa é que ocorre entre 1 e 4 milhões de casos por ano. É uma estimativa globalmente. E no Brasil, professor? Preste atenção, aqui tem uma história até engraçada, né, da minha vida, mas enfim, no Brasil, entrou no Brasil em 1991 e até os anos 2000 aproximadamente ali, assolou, principalmente ele pegou muito o Nordeste, tá? Então a cólera foi um grande problema no Brasil, tendo aqui 168.591 casos registrados, imagina os que não foram notificados, né? Com 2.034 mortes. Então é um troço muito sério. Atualmente, pessoal, no Brasil ela é considerada controlada. Não tem mais casos, assim, tudo bem, está tudo controlado. Mas qual é a minha história pessoal com o nome cólera nos anos 90? Eu sou de 1987, então no início dos anos 90 eu era uma criança, assim, 5, 6, 7 anos, vi o Brasil ser tetracampeão em 1994, quando eu tinha 7 anos. E eu escutava no jornal as notícias sobre a doença cólera. E eu ficava ali, poxa, mas eu me lembro de ter aquela sensação, que droga essa doença, que horror essa doença, as pessoas estão mal, que doença é essa? E ao mesmo tempo, nos anos 90, se falava muito em Collor, que foi o nosso presidente lá, e enfim, que sofreu impeachment, e eu me lembro de fazer uma confusão na minha cabeça, pensando, o que tem a ver a doença cólera com o Collor? Mas enfim, só um relato pessoal aqui para vocês, para descontrair. Mas enfim, hoje no Brasil é controlada e aqui a gente vai para as coisas mais técnicas. Qual é o agente etiológico, ou seja, aquele que causa a doença? Então é uma bactéria da espécie Vibrio cholera. Então essa espécie Vibrio, porque ele tem esse formatinho de vírgula. Então é uma bactéria gram-negativa do formato vibrião. Então ele tem esse formato de vírgula, um bastão envergadinho, com um flagelo, então ele tem uma boa locomoção, ele consegue se locomover ali nos rios e tal. E é interessante porque as pessoas imaginam que, estou com cólera, ela penetrou no intestino, caiu na corrente sanguínea. Não, ela não penetra na mucosa intestinal, ela fica ali. E ali na mucosa, ela vai liberar uma enterotoxina, que é chamada também de toxina colérica, e essa enterotoxina que vai dar os grandes problemas ali intestinais. Porque ela vai se ligar aos enterócitos, que são células do nosso intestino. E essas toxinas se ligam ali e acabam fazendo com que as células liberem um monte de íons, tornando aquele meio hipertônico. Se torna aquele meio hipertônico, o que acontece com a água? A água vai, por osmose, do hipotônico para o hipertônico. Então, se ela tornou esse meio hipertônico, o nosso corpo começa a liberar um monte de água por osmose, o que caracteriza estas fortes diarreias que a cólera dá, né? Então, esse é o grande problema, porque a pessoa, pensa comigo, pegou cólera, boa parte deve ficar sintomática, já vou falar, mas aquelas que ficam realmente com sintomas, que se dão mal na questão da doença, o grande problema é a desidratação, pelo excesso absurdo de diarreia. Então preste muita atenção. A transmissão se dá de forma fecal oral. Inclusive, claro, ela está no intestino da pessoa, sai junto com as fezes da pessoa para o ambiente. Se chegar na boca de outra pessoa, houve a contaminação. Então por isso que é fecal, fezes, oral, boca. A água
ou alimentos contaminados são fontes importantíssimas de transmissão. Então você imagina que hoje, fala, mas isso ainda tem? Claro que tem, moçada, no mundo tem muito disso. As pessoas não têm um saneamento básico, então fazem fezes, né, soltam o seu soretinho ali muito próximo aos rios, onde as pessoas estão lavando roupas ou estão utilizando a água do rio para cozinhar ou para beber, inclusive. Ou só o fato de você entrar na água para tomar um banho. Aquela água com as bactérias entram, né, caem na boca, por mais que tu não engula a água, as bactérias estão ali, elas acabam entrando. Então é um grande problema ainda em regiões onde falta o saneamento básico. Também mãos sujas, moscas, gurizada, mosca. Mão suja é muito básico. Tu mexeu ali, antes de comer, tu tem que lavar. Tu sabe disso, é um protocolo padrão para qualquer doença fecal oral. Mas tem um problema também das moscas, porque as moscas elas vão pousar, por exemplo, nas fezes das pessoas que soltaram ali próximo ao rio ou até longe, e essa mosca é a mesma que está pousando no bolinho que você deixou descoberto, ou no seu alimento que está lá descoberto. E aí ali, nas patinhas, nas perninhas da mosca, tem as bactérias. Então a pessoa... Por isso que quando ocorrem esses surtos, aquela comunidade inteira fica assolada. Claro que muitos têm a doença, ou melhor, têm a bactéria, mas não desenvolve os sintomas clássicos da doença, são assintomáticos. Por isso que a gente tem que entender isso aqui. A maioria ou tem sintomas muito leves, ou não tem sintomas, mas não significa que não estão liberando a bactéria junto com as suas fezes. Então, o período de incubação médio é de 2 a 3 dias após o contato com a bactéria, mas pode ser de algumas horas até 5 dias, tá? Mas a média é de 2 a 3 dias. E aí que vem a grande questão. O principal sintoma é uma diarreia aquosa, seja, com muita água, né? Intensa. Chega a ter, preste atenção no que eu vou falar, 1 litro por hora de diarreia. Fala, professor, é absurdo. Imagina tu perder um litro de líquido por hora. Em 5 horas foram 5 litros. Em 10 horas, 10 litros. Estamos falando de uma média. Em um dia, a pessoa pode morrer. Em 2 dias pode ficar tão desidratado que leva a um choque, que eu já vou falar para vocês. Então isso aqui eles chamam muito de água de arroz, que parece aquele arroz lavado, aquela água, né, que depois de lavar o arroz fica uma água meio amarelinha, de tanto que vai, né, lavar o intestino ali. Vai gerar vômitos, pode gerar vômitos também, muitas câimbras, até por perder potássio, perder os íons que são importantes, né, na contração muscular, e os olhos ficam afundados. Então a pessoa, porque ela desidrata tanto, perde tanto líquido, que toda essa região aqui, ela chupa para dentro, e é um grande problema, tá? E aí vem a desidratação muito grave e o choque hipovolêmico. Hipo é pouco, de volume. Então a pessoa fica com pouco volume de sangue, de água. Então os órgãos não começam a trabalhar adequadamente. Você perde muitos íons, muitos eletrócitos, e isso faz com que o teu corpo entre num choque tão forte que pode gerar uma insuficiência renal e a pessoa virar a óbito em poucas horas. Por isso que se sabe até, né, em muitas comunidades onde ainda ocorre a cólera, que a pessoa que começa com esses sintomas tem que ter um tratamento imediatamente. Que se ela evolui sem tratamento, a doença evolui para essa parte que a chance de morte é muito alta. Tá? Então, a gente estima que quase que 90% das pessoas vão ficar aqui, ó, entre leve ou assintomático. Só que aqueles 10% que têm os sintomas mais graves, se não tratar, pode vir a morrer, tá bom? Profilaxia. Aí, o que é a profilaxia? São todas aquelas medidas, para qualquer doença, tá, pessoal? Todas aquelas medidas que a gente tem que utilizar para evitar, para amenizar, para erradicar uma determinada doença. Então, preste atenção, tu está fazendo uma prova, professor, eu tô aqui apavorado, não sei o que marcar, não sei o que escrever. Cara, vai para a transmissão. Se a transmissão é fecal oral, é óbvio que o saneamento básico, tá aqui, ó, vai ser a principal medida. Porque no momento que a pessoa soltou o seu sorete, o cocô, né, no caso, ele não vai para o córrego, ele vai para onde tem que ir, para o tratamento lá, enfim, para o esgoto dos cocô. Então tu isola o fecal do oral, ou seja, o saneamento básico está evitando essa mistura. Isso é mas não tem saneamento básico. Sabe qual é uma medida? Você se distancia muitos metros do córrego de água, cava um buraco e faz lá embaixo. Tem, né, as latrinas que eles chamam e tal, faz aqueles banheirinhos, mas tudo muito distante, para evitar, inclusive, que a chuva leve aquilo para a comunidade. A gente fala assim, pessoal, tu talvez esteja vendo esse vídeo aqui, mas aqui na minha cidade tem tudo. Óbvio,
cidades grandes, tudo vai ter, mas tem muitas comunidades que ainda não têm saneamento básico, inclusive no Brasil. Então isso aqui, essas medidas aqui evitam inclusive outras doenças que são transmitidas de forma fecal-oral. Então saneamento básico, educação sanitária. O que é educação sanitária? Cara, tu foi no banheiro, tu soltou o teu sorete, tu vai lavar as tuas mãos. É óbvio, tu entrou num rio, tu não sabe, cara, antes de comer, lavar as mãos. Então, educação sanitária são todas aquelas medidas de higiene pessoal básica que as pessoas têm que saber. Educação ambiental também, educação sanitária, no sentido de transmitir para outras pessoas, não só você fazer. Você faz por si, mas você tem que ensinar as outras pessoas também a fazer o correto. Tá? Cuidado com água e alimentos. Fala, na dúvida, ferve a água por 5 minutos fervendo. Usa cloro na água. Tem aquelas pastilhazinhas antes de beber, fica lá agindo 30 minutos. Né? Mesma coisa de alimentos, lavar os alimentos não com a água do rio, mas com uma água que tu sabe que ela está esterilizada. E também tem a vacinação. Só que a vacinação, ela é dada para pessoas que estão numa região de risco ou que vão para uma região de risco, porque ela é limitada, é temporária, de aproximadamente 6 meses com efeito. Então tu não vai tomar, tu vai tomar a vacina se tu vai para uma região onde está tendo algum surto, um profissional de saúde, mas são todas medidas profiláticas. Claro que tu pode falar que em tratar os doentes, enfim, que também é uma medida profilática, tu pode aqui, a partir da tua imaginação, sabendo a transmissão, tu mata várias medidas profiláticas. Diagnóstico clínico é muito clássico, né, pessoal? Essa questão de, muita diarreia e a pessoa, e o médico ali, né, enfim, já sabe qual é o histórico daquela comunidade, já vai desconfiar na hora e já vai começar com a hidratação. Ah, mas e a hidratação vai fazer mal? Claro que não, se a pessoa está metendo um monte de diarreia, já começa com hidratação, mesmo se não for cólera, tá? Mas a cólera é clássica pela grande quantidade de líquido que sai junto com as fezes. E também o exame laboratorial, como é o coprocultura, a cultura do cocô ali, para isolar, para ver se a bactéria está lá. E o tratamento se dá com uma hidratação, que pode ser o soro caseiro, né, aquela medidinha de água, sal e açúcar, medidinha básica, em alguns casos intravenosa. O antibiótico ajuda demais, porque mata a bactéria, e para crianças também se dá muitas vezes zinco, que ajuda também a não ter esses choques por perder muitos minerais ali. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que imaginar que essa aqui é uma doença evitável se você tem as medidas básicas de saneamento e educação sanitária da população. Só que não é ainda a realidade do mundo. Repara que no Brasil, a gente teve problemas nos anos 90, que 10 anos de problema. Hoje, a gente ouve falar dela raramente. Muito raramente. Não é mais um problema, ela está controlada no nosso país. Em vários outros países está controlada, mas não é a realidade mundial. Então a gente fala que ela é uma doença pandêmica, ela ocorreu e ocorre no mundo inteiro. Só que agora, atualmente, está controlada em diversas regiões e não em outras também não. Então você tem que imaginar o histórico, tá? Poxa, se fosse possível hoje tu visitar uma comunidade dessa, tu na lata, assim, tu ia ver, cara, não tem saneamento básico. Aquelas pessoas fazem cocô próximo ao rio, aquela pessoa tá lavando roupa ali, eles estão utilizando água ali, ou peixe, enfim, daquele rio, sem fazer a devida esterilização da água, higienização. Tu já sabe que ali, moçada, é um ambiente propício a ter a cólera. Aí tu fala, mas professor, e a cólera só não vai estar no ambiente? Sim, ela pode estar em plânctons, ela pode estar em outros animais. Então essa bactéria, ela não depende somente do ser humano para continuar o seu ciclo. Ela vai existir da maneira dela ali no ambiente. Então a medida de higiene deve ser para evitar, inclusive, que ela retorne para países como o Brasil, que está controlada. E outra, essas medidas, quando você vai numa comunidade, se você vai fazer enfermagem, medicina, biologia, ou se você vai fazer qualquer outra coisa de exatas, essas doideiras mesmo, mas tu tá indo para uma região dessa, cara, tu tem que saber identificar onde há riscos de contaminação. Ah, não, mas parei, professor. Lá não tem cólera, mas quantas outras doenças fecal-oral pode ter nessas comunidades? Então é dever nosso e também principalmente do Estado, dos governantes, oferecer para as populações no geral a mínima condição de vida. E tanto concorda comigo que saneamento básico é algo básico, então pelo amor de Deus, tem que ter. Água potável encanada é básico também para a população. Isso é inadmissível não ter, enquanto que nós vivemos, por exemplo, no nosso país com um monte de roubalheiro, um monte de desgraça, e muitas pessoas vivendo nessas precariedades, a gente não deve se conformar. Então vamos cobrar os políticos, moçada, saúde pública. E repara que estudar biologia é também diminuir as doenças do mundo, né? Então quanto maior o conhecimento, melhor. A nossa maior arma contra tudo de desgraça é o conhecimento, é o estudo, moçada. Isso aqui é a melhor coisa que a gente pode fazer, estudar, é conhecer.
sabendo tudo, de fontes verdadeiras, obviamente, sem fake news, essas palhaçadas que tem muito na internet hoje, mas com um conhecimento técnico correto, a gente melhora absurdamente a qualidade de vida. Então estuda, segue, está no caminho certo. Ah, professor, vou fazer Enem, vou fazer vestibular, estou estudando para a prova da faculdade. Estuda, velho, porque isso ninguém te tira. E a partir do conhecimento, você faz um mundo melhor. Tamo junto, um grande abraço.